Nós crescemos acreditando que a tristeza, a ansiedade e a depressão são fenômenos puramente mentais, batalhas travadas exclusivamente dentro dos limites do nosso cérebro. A lógica parece simples. Os pensamentos e emoções nascem na mente. Portanto, é lá que os problemas de humor devem ser resolvidos, seja através de terapia ou medicação que atua diretamente nos circuitos neurais. Esta visão coloca o cérebro como o comandante supremo e solitário da nossa saúde emocional. Mas e se essa não fosse a história completa? E se uma parte significativa de como nos sentimos emocionalmente não fosse decidida na nossa cabeça, mas sim em um lugar muito mais inesperado, o nosso sistema digestivo? A pergunta que desafia décadas de crença popular é: poderia a tristeza na sua barriga ser a causa raiz da tristeza na sua mente? A resposta está na surpreendente ciência do eixo intestino-cérebro. A revelação chocante é que aproximadamente 95% da serotonina do corpo, o famoso neurotransmissor do bem-estar e da felicidade, não é produzida no cérebro. Ela é sintetizada no seu intestino. Sim, o mesmo sistema responsável por digerir seu almoço é também a principal fábrica do químico que regula seu humor, sono e apetite. Essa descoberta vira de cabeça para baixo a nossa compreensão tradicional da saúde mental. A evidência para este fato vem de inúmeros estudos rigorosos. Pesquisas publicadas em periódicos de prestígio como Cell e Nature Microbiology demonstraram que tipos específicos de bactérias intestinais são diretamente responsáveis por estimular as células enterocromafins do intestino a produzir serotonina. Sem essas bactérias, a produção despenca, o que foi observado em modelos animais, ligando diretamente a saúde do microbioma aos níveis de neurotransmissores sistêmicos. Essa conexão redefine a fronteira entre corpo e mente, sugerindo que a chave para nossa felicidade pode estar escondida em um lugar que nunca imaginamos. A implicação é profunda. Tratar a mente pode exigir que primeiro cuidemos do nosso intestino. Mas como um órgão digestivo pode exercer tanto poder sobre nossas emoções? Como essa comunicação complexa realmente funciona em nosso corpo no dia a dia? A resposta para o poder do intestino sobre o cérebro está em uma estrutura extraordinária conhecida como Sistema Nervoso Entérico, o SNE. Muitas vezes chamado de o segundo cérebro, o SNE é uma vasta e complexa rede de mais de 100 milhões de neurônios, mais do que os encontrados na medula espinhal ou no sistema nervoso periférico, que reveste todo o nosso trato gastrointestinal. Ele é surpreendentemente autônomo. Este segundo cérebro não precisa de ordens diretas do cérebro craniano para realizar suas funções principais, como gerenciar a digestão, absorver os nutrientes e controlar o fluxo sanguíneo local. Ele pode pensar por si mesmo, sentindo o ambiente intestinal, tomando decisões e executando ações complexas. Essa autonomia é o que permite ao seu sistema digestivo funcionar de forma tão eficiente sem que você precise pensar conscientemente sobre isso. A notável semelhança estrutural e química entre o cérebro craniano e o entérico é o que torna essa conexão tão poderosa. Ambos utilizam mais de 30 neurotransmissores idênticos, incluindo a serotonina, a dopamina e o GABA. Isso significa que o seu intestino não apenas produz essas substâncias químicas, mas também as utiliza para se comunicar, criando uma espécie de linguagem bioquímica que o cérebro principal consegue entender perfeitamente. A existência deste cérebro na barriga explica por que sentimos borboletas no estômago quando estamos nervosos, ou porque o estresse pode causar desconforto digestivo. Essas não são apenas metáforas, são manifestações físicas reais da intensa conversa que ocorre entre nossos dois cérebros. A saúde e equilíbrio do sistema nervoso entérico são, portanto, fundamentais não apenas para a digestão, mas para o nosso bem-estar geral. Entender que possuímos um segundo centro de comando neural em nosso abdômen é o primeiro passo. Mas como exatamente as mensagens, os avisos e sinais químicos viajam entre a sede do governo na nossa cabeça e este poderoso posto avançado em nosso intestino? Existe uma linha de comunicação direta que conecta os dois de forma instantânea, formando a espinha dorsal do eixo intestino-cérebro. A comunicação bidirecional e constante entre o cérebro e o intestino é mantida por uma estrutura anatômica crucial, o nervo vago. Pense nele como uma superrodovia de fibra ótica que conecta diretamente o tronco cerebral à maioria dos nossos órgãos viscerais, incluindo o intestino.
é a mais longa e complexa das vias nervosas do corpo, servindo como a principal ponte de informação entre nossos dois cérebros. O fascinante sobre essa comunicação é que ela não é equilibrada. Cerca de 80 a 90% das fibras nervosas do nervo vago são aferentes, o que significa que elas transportam informações do intestino para o cérebro, e não o contrário. O seu intestino está constantemente enviando um fluxo massivo de dados para sua cabeça, informando sobre o estado do ambiente digestivo, a presença de nutrientes e a atividade microbiana. Essa via de comunicação explica como os eventos no seu intestino podem influenciar diretamente o seu humor e comportamento. Se o seu intestino está inflamado ou em desequilíbrio, ele envia sinais de perigo ou estresse através do nervo vago. O cérebro recebe essas mensagens e pode interpretá-las como ansiedade, fadiga ou até mesmo depressão, sem que haja uma causa externa aparente para esses sentimentos. É uma resposta fisiológica a um problema intestinal. Estudos em neurociência, como os realizados no Instituto Max Planck, mostraram que a estimulação do nervo vago pode ter efeitos antidepressivos e ansiolíticos potentes. Terapias de estimulação do nervo vago, a ENV, já são aprovadas para tratar casos de depressão resistente. Isso prova que a ativação dessa superrodovia tem o poder de modular diretamente os centros de humor no cérebro, confirmando sua importância na saúde mental. No entanto, a comunicação não é apenas elétrica, através de impulsos nervosos. Uma parte ainda mais complexa e sutil dessa conversa acontece por meio de mensageiros químicos. São moléculas produzidas não pelas nossas próprias células, mas pelos trilhões de passageiros microscópicos que vivem dentro de nós. Estes pequenos habitantes são, na verdade, os verdadeiros mestres da química intestinal, com um poder surpreendente sobre nossa mente. Os trilhões de micro-organismos que habitam o nosso intestino, coletivamente conhecidos como microbioma, funcionam como uma sofisticada fábrica bioquímica. Essas bactérias não são passageiras inertes. Elas metabolizam ativamente os alimentos que comemos, especialmente as fibras que nosso corpo não consegue digerir, e os transformam em uma vasta gama de compostos bioativos. Entre esses compostos estão os próprios neurotransmissores que regulam nosso cérebro. Diferentes espécies de bactérias se especializam na produção de diferentes neuroquímicos. Por exemplo, espécies de lactobacillus e bifidobacterium, encontradas em iogurtes e alimentos fermentados, são conhecidas por produzir ácido gama-aminobutírico, o GABA, neurotransmissor que tem um efeito calmante e ajuda a reduzir a ansiedade. A falta dessas bactérias pode levar a uma menor produção de GABA, potencialmente contribuindo para estados de inquietação e estresse crônico. Da mesma forma, certas cepas de Escherichia, Bacillus e Saccharomyces podem produzir dopamina e norepinefrina, neurotransmissores ligados à motivação, foco e recompensa. E como mencionado anteriormente, as bactérias formadoras de esporos do gênero Clostridium são cruciais para estimular a produção de serotonina. O equilíbrio do seu microbioma determina em grande parte o coquetel de neuroquímicos que banha seu corpo e, consequentemente, seu cérebro. A evidência científica para essa psicofarmacologia microbiana é crescente. Um estudo marcante da University College Cork, na Irlanda, conhecido como o Projeto Microbioma Humano, demonstrou que a transferência de microbiota intestinal de pacientes com depressão para animais de laboratório saudáveis induzia comportamentos depressivos e ansiosos nos animais, o que sugere fortemente uma ligação causal entre a composição do microbioma e os transtornos de humor. Quando essa complexa fábrica química funciona em harmonia, ela sustenta um estado de equilíbrio emocional e mental. Mas o que acontece quando o ecossistema intestinal é danificado? Quando as barreiras que deveriam proteger nosso corpo se tornam frágeis e permeáveis, o problema deixa de ser apenas local e se espalha por todo o sistema, com consequências diretas e alarmantes para nosso cérebro. A parede do nosso intestino é uma barreira incrivelmente inteligente, projetada para absorver nutrientes enquanto impede a passagem de toxinas, partículas de alimentos não digeridos e bactérias para a corrente sanguínea. Quando essa barreira é danificada por fatores como dieta inadequada, estresse crônico ou infecções, ela se torna excessivamente porosa, uma condição conhecida como síndrome do intestino permeável ou hiperpermeabilidade intestinal.
Com a barreira comprometida, substâncias que deveriam permanecer contidas no intestino vazam para o sangue. O sistema imunológico reconhece esses elementos como invasores e monta uma resposta inflamatória massiva para neutralizá-los. Isso cria um estado de inflamação crônica de baixo grau que não fica restrito ao abdômen, mas circula por todo o corpo, afetando múltiplos órgãos e sistemas, inclusive o cérebro. Essa inflamação sistêmica pode comprometer outra barreira crucial, a barreira hematoencefálica. Assim como a barreira intestinal, ela protege o cérebro de substâncias nocivas. Quando inflamada, ela também se torna permeável, permitindo que moléculas inflamatórias e outras toxinas entrem no ambiente cerebral. Esse fenômeno é frequentemente chamado de cérebro permeável e está diretamente ligado à neuroinflamação, um fator-chave no desenvolvimento de depressão e ansiedade. Pesquisas publicadas no Journal of Clinical Psychiatry encontraram níveis elevados de marcadores inflamatórios, como a proteína C reativa, no sangue de pacientes com um transtorno depressivo maior. A neuroinflamação resultante pode danificar neurônios, reduzir a produção de neurotransmissores como a serotonina e prejudicar a plasticidade cerebral, que é a capacidade do cérebro de se adaptar e formar novas conexões. Isso cria um quadro claro. Um intestino vazando pode levar a um cérebro em chamas. A saúde mental, nesse contexto, torna-se inseparável da integridade da nossa barreira intestinal. Mas essa via de influência é uma rua de mão dupla. O estresse gerado em nossa mente também tem a capacidade notável de viajar para baixo e danificar ativamente o nosso ecossistema intestinal, criando um ciclo vicioso difícil de quebrar. O estresse não é apenas um sentimento. É uma cascata fisiológica complexa que começa no cérebro. Quando percebemos uma ameaça, real ou imaginária, o hipotálamo ativa o eixo HPA, hipotálamo, pituitária, adrenal, culminando na liberação de cortisol, o principal hormônio do estresse. Embora essencial para a sobrevivência em curto prazo, a exposição crônica ao cortisol pode ser devastadora para a saúde intestinal e para o eixo intestino-cérebro. O cortisol tem um impacto direto e negativo sobre o microbioma. Estudos da Ohio State University mostraram que o estresse crônico altera a composição da nossa flora intestinal, diminuindo a população de bactérias benéficas como Lactobacillus e Bifidobacterium, enquanto favorece o crescimento de bactérias patogênicas ou inflamatórias. Essencialmente, o estresse mental seleciona as piores bactérias para prosperar em nosso intestino, desequilibrando o ecossistema. Além de alterar o microbioma, o cortisol também ataca diretamente a barreira intestinal. Ele reduz a produção de muco protetor e enfraquece as junções apertadas, as proteínas que mantêm as células da parede intestinal firmemente unidas. Isso aumenta a permeabilidade intestinal, permitindo que toxinas vazem para a corrente sanguínea e gerem a inflamação sistêmica que discutimos anteriormente, a qual, por sua vez, afeta negativamente o cérebro. Isso cria um ciclo vicioso e autodestrutivo. O estresse mental prejudica o intestino. O intestino prejudicado envia sinais inflamatórios e de estresse para o cérebro através do nervo vago e da corrente sanguínea. O cérebro, agora mais inflamado e estressado, libera ainda mais cortisol, que danifica ainda mais o intestino. Muitas pessoas ficam presas nesse ciclo por anos, tratando apenas os sintomas mentais sem abordar a raiz intestinal. Quebrar esse ciclo exige uma abordagem que considere os dois lados da equação. Não basta gerenciar o estresse mental. É igualmente crucial intervir diretamente na saúde do intestino. Felizmente, uma das formas mais poderosas e acessíveis que temos para modular nosso microbioma e fortalecer nossa barreira intestinal está na nossa dieta. A nossa dieta pode ser um veneno ou um poderoso remédio para o eixo intestino-cérebro. A maneira mais direta de influenciar a saúde do seu ecossistema intestinal é através da alimentação. As bactérias benéficas em seu intestino se alimentam de certos tipos de alimentos e, ao fornecê-los, você pode cultivar um microbioma que promove o bem-estar mental. A categoria mais importante de alimentos para isso são as fibras prebióticas encontradas em vegetais, frutas, grãos integrais e leguminosas como alho, cebola, aspargos e bananas. Os prebióticos são essencialmente o adubo para as boas bactérias.
Ao fermentar essas fibras, as bactérias produzem compostos anti-inflamatórios chamados ácidos graxos de cadeia curta, AGCC, como o butirato. O butirato é a principal fonte de energia para as células do cólon, ajudando a fortalecer a barreira intestinal e a reduzir a inflamação. Ele também pode cruzar a barreira hematoencefálica e exercer efeitos neuroprotetores diretos. Além de alimentar as bactérias que você já tem, é possível introduzir novos soldados benéficos através dos probióticos. Alimentos fermentados como iogurte natural, kéfir, chucrute, kimchi e kombucha são ricos em cepas de lactobacillus e bifidobacterium, as mesmas que produzem o neurotransmissor calmante GABA. Consumir esses alimentos regularmente ajuda a diversificar e fortalecer sua população microbiana, melhorando a resiliência contra o estresse. Outro componente crucial da dieta é a variedade. Cada tipo de planta alimenta um grupo diferente de micróbios. Um estudo do American Gut Project revelou que indivíduos que comiam mais de 30 tipos diferentes de plantas por semana tinham um microbioma significativamente mais diverso e robusto do que aqueles que comiam 10 ou menos. A diversidade no prato se traduz diretamente em diversidade no intestino, que é um marcador-chave de saúde. Focar em uma dieta rica em fibras, alimentos fermentados e uma grande variedade de plantas é uma estratégia prática e baseada em evidências para modular positivamente o eixo intestino-cérebro. Ao nutrir seu microbioma, você está, de fato, nutrindo seu segundo cérebro e fornecendo ao seu cérebro principal os blocos de construção químicos e o ambiente anti-inflamatório de que ele precisa para funcionar otimamente. Mas e o outro lado da moeda? Assim como certos alimentos podem construir um microbioma saudável, a dieta ocidental moderna, rica em alimentos processados, açúcares e gorduras de baixa qualidade, pode sistematicamente destruí-lo. O açúcar refinado, por exemplo, é um dos maiores vilões. Ele alimenta leveduras e bactérias patogênicas, como a cândida, promovendo um desequilíbrio conhecido como disbiose e causando inflamação. Esse açúcar também não fornece fibras para as bactérias boas, essencialmente matando-as de fome. Os ultraprocessados representam uma ameaça múltipla. Eles geralmente contêm emulsificantes como polissorbato 80 e carboximetilcelulose, que estudos em animais demonstraram erodir a camada de muco protetor do intestino, aumentando a permeabilidade intestinal e além de favorecer um ecossistema de baixa diversidade e pró-inflamatório devido à falta de fibras e à abundância de aditivos químicos nesses produtos. Adoçantes artificiais, muitas vezes consumidos por pessoas que tentam evitar o açúcar, também podem ser problemáticos. Pesquisas publicadas na revista Nature indicaram que adoçantes como sacarina, sucralose e aspartame podem alterar a composição do microbioma intestinal de maneiras que podem levar à intolerância à glicose e a outros problemas metabólicos. Eles podem perturbar o delicado equilíbrio bacteriano, mesmo sem conter calorias, com consequências negativas para o eixo intestino-cérebro. O consumo excessivo de gorduras saturadas e trans, comuns em fast food e produtos de panificação industrializados, também está ligado a alterações negativas no microbioma e ao aumento da inflamação. Essas gorduras podem aumentar a abundância de bactérias que danificam a barreira intestinal, contribuindo para a síndrome do intestino permeável e a inflamação sistêmica, que, como vimos, está diretamente ligada a transtornos de humor, como a depressão. Fica claro que cada refeição é uma escolha que pode nutrir ou agredir seu universo interior. A dieta moderna, infelizmente, tende a ser uma agressão constante. No entanto, a dieta é apenas uma peça do quebra-cabeça. Outros fatores do nosso estilo de vida, muitas vezes negligenciados, exercem uma influência igualmente poderosa sobre a delicada conversa entre o nosso intestino e a nossa mente. Embora a nutrição seja fundamental, o estilo de vida como um todo desempenha um papel igualmente crucial na saúde do eixo intestino-cérebro. O sono, por exemplo, é um período vital de reparo e regulação para todo o corpo, incluindo o microbioma.
A privação crônica de sono e um ritmo circadiano desalinhado têm sido associados a uma diminuição na diversidade microbiana e a um aumento de bactérias ligadas à inflamação. Durante o sono profundo, o cérebro realiza uma limpeza através do sistema linfático, removendo resíduos metabólicos. Simultaneamente, o intestino passa por seus próprios processos de reparo da barreira. Um sono de má qualidade interrompe ambos os processos, contribuindo para a neuroinflamação e para a permeabilidade intestinal. Um estudo da Universidade de Uppsala, na Suécia, mostrou que apenas 2 noites de sono restrito já eram suficientes para alterar negativamente o microbioma intestinal. O exercício físico é outra ferramenta poderosa para modular positivamente o eixo intestino-cérebro. A atividade física regular, especialmente a aeróbica de intensidade moderada, demonstrou aumentar a diversidade do microbioma e promover o crescimento de bactérias produtoras de butirato. Esse ácido graxo de cadeia curta não apenas nutre o intestino, mas também melhora a função cerebral e tem efeitos antidepressivos, como evidenciado em múltiplos estudos. O exercício também ajuda a reduzir os níveis de cortisol e a liberar endorfinas, combatendo diretamente os efeitos negativos do estresse no intestino. Ele melhora o trânsito intestinal, o que ajuda a manter um ambiente saudável para as bactérias. A relação é sinérgica. O intestino saudável pode melhorar o desempenho atlético e o exercício melhora a saúde intestinal, criando um ciclo virtuoso que beneficia tanto o corpo quanto a mente. Portanto, uma abordagem holística é essencial. Não adianta ter uma dieta perfeita se o sono for consistentemente ruim ou se o sedentarismo prevalecer. A saúde do eixo intestino-cérebro depende de um tripé de sustentação: nutrição consciente, sono reparador e movimento regular. Integrar esses 3 pilares é a estratégia mais eficaz para construir resiliência mental, a partir do nosso núcleo físico, abrindo portas para novas e promissoras fronteiras no tratamento da saúde mental. A crescente compreensão do eixo intestino-cérebro está revolucionando a forma como encaramos a saúde mental e abrindo caminho para terapias inovadoras. Uma das áreas mais promissoras é o desenvolvimento de psicobióticos. Este termo se refere a probióticos vivos que, quando ingeridos em quantidades adequadas, produzem um benefício para a saúde de pacientes que sofrem de doenças psiquiátricas. São, essencialmente, pílulas de humor baseadas em bactérias. Pesquisadores estão trabalhando para identificar e isolar cepas específicas de bactérias que produzem neurotransmissores-chave, como GABA e serotonina. A ideia é criar suplementos probióticos direcionados que possam ajudar a restaurar o equilíbrio neuroquímico em pessoas com ansiedade ou depressão. Embora a pesquisa ainda esteja em estágios iniciais, os resultados preliminares são extremamente promissores, sugerindo um futuro onde a saúde mental poderá ser tratada através da modulação do microbioma. Uma abordagem ainda mais radical, mas que já mostra resultados notáveis em outras áreas, é o transplante de microbiota fecal. Este procedimento envolve a transferência de fezes de um doador saudável para o intestino de um paciente, com o objetivo de restaurar completamente um ecossistema microbiano danificado. Embora atualmente usado principalmente para infecções recorrentes por Clostridioides difficile, estudos piloto estão explorando seu potencial para tratar depressão, ansiedade e até mesmo transtorno do espectro autista. Esta nova fronteira da medicina nos força a ver o corpo como um ecossistema interconectado, onde a saúde de uma parte depende intrinsecamente da saúde das outras. A tristeza na sua barriga não é uma metáfora, mas sim uma realidade biológica. Cuidar do seu microbioma, através da dieta, do sono e do exercício, não é mais apenas uma questão de saúde digestiva, mas um dos investimentos mais poderosos que você pode fazer na sua clareza mental e bem-estar emocional. Cuidar da sua saúde intestinal é uma das formas mais poderosas de investir no seu bem-estar mental. Qual pequena mudança você vai fazer hoje para nutrir seu segundo cérebro? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. E se este vídeo te ajudou a entender melhor essa conexão vital, compartilhe com alguém que precisa saber disso e se inscreva no canal para continuarmos essa jornada de descoberta juntos.